Fala pessoal, beleza? Muitíssimo boa tarde, muitíssimo boa noite, boa madrugada. Não sei em que momento que você irá assistir esse vídeo, em que nós iremos falar aqui para vocês um pouco sobre como você pode superar as expectativas e as frustrações durante os estudos para concurso público. Mas antes de mais nada, inscreve no nosso canal, curte e compartilha esse vídeo com mais pessoas que elas precisem, né? Que você imagina que elas possam precisar de saber a respeito desse conteúdo, um conteúdo tão importante que faz tanta diferença na vida dos concurseiros, porque às vezes ele deixa de passar no concurso o qual ele tanto sonha, porque as frustrações da vida vão deixando ele totalmente acanhado, totalmente desanimado. E aí eu falo para vocês que para a gente já falar sobre esse assunto, não tem como a gente falar sobre esse assunto de maneira ampla sem a gente poder analisar o cerne da questão. Como assim, professor, o cerne da questão? O cerne da questão é você entender o que está fazendo, o que está ocasionando frustração na sua vida. É o que? É o trabalho que está ruim, é você não conseguir tempo para estudar, é o seu casamento, é a sua vida com os seus familiares, é você não ter tempo para seus filhos. O que causa essa frustração? Inclusive, já comecei a escrever sobre isso, sobre uma mentalidade, né, que os concurseiros têm que ter durante toda essa jornada. Então, por isso que eu tenho já uma certa eh, análise sobre esses pontos específicos. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar. Poxa, o que eu quero fazer? Eu quero ser concursado. E como que eu vou fazer para ser concursado? Eu vou primeiro organizar minha vida, organizar minha agenda de uma maneira que eu vá conseguir estudar e ter a minha vida extra estudos, né? Então você organizou sua vida, você organizou sua agenda, você já sabe, poxa, eu vou estudar todos os dias nesse horário. Ah, começou a dar problema, você começou a ver que o horário que você escolheu não está adequado. Vamos lá, vamos tentar outro horário. O que acontece comigo? Quando eu comecei a estudar, eu nunca me imaginei estudando, acordando 7 horas da manhã para estudar, acordando 7:30 da manhã para estudar. Mas aos poucos eu fui percebendo que quando eu não levantava cedo, eu não conseguia cumprir as metas do dia. E se eu não conseguia cumprir as metas do dia, o que acontecia? Eu me frustrava. Então, graças a Deus, a minha vida pessoal, né, familiar, casamento, estava bem ajustada. Só que eu não conseguia gerenciar bem os meus estudos por conta do horário. Então, o que eu fiz? Eu fui voltando o horário. Eu comecei a acordar 6:30. Aí depois eu vi, não, eu preciso acordar um pouco mais cedo para dar conta mais ainda do cronograma. Acordei às 6, depois fui para 5:30, depois fui para 5 horas, depois fui para 4:30, até chegar em 4 horas, que foi o ápice, né, do que eu consegui acordar cedo. E o que acontecia? Eu acordava às 4 horas, não entendia nem o que eu estava fazendo direito quando eu levantava da cama, mas a partir do momento que eu levantava, eu já sabia, poxa, eu tenho que fazer, eu preciso fazer. E eu sentava, cumpria o meu cronograma até as 8:30 da manhã, 8 horas, por aí. Que era o momento que a minha filha acordava, recém-nascida. Então, eu ficava frustrado se eu não conseguisse levantar cedo e cumprir o meu cronograma. Porque às vezes acabava que ela acordava durante a madrugada e eu, por ter levantado para ajudá-la, né, cuidar dela, ajudar a minha esposa, eu não conseguia levantar cedo, obviamente, para cumprir meu cronograma. Aquele dia para mim era frustrado, porque eu não cumpria a minha meta. Então, o que eu trago para vocês já, para vocês entenderem? Vocês precisam ajustar o horário. Quando você ajusta o seu horário, nada mais vai frustrar você, porque o seu cronograma vai estar cumprido. Uma coisa que eu sempre falo, poxa, deixou para estudar a partir das 10 horas da noite. Vou estudar das 10 às 2 da manhã. Poxa, vai legal, vai dar 4 horas de estudo. Mas vai render os seus estudos? Cara, você vai ter a bagagem de um dia inteiro, cuidando de casa, cuidando de filho, trabalhando. Aí você vai começar a estudar 10 horas da noite. O peso do dia vai estar nas suas costas. Então, às vezes, precisa ser feito um ajuste, porque às vezes você se programa para estudar 4 horas até as 2 da manhã, só que da meia-noite você não tem mais condições, você não aguenta mais, porque no outro dia você vai estar de pé 7 horas para cumprir toda a sua jornada de trabalho, cumprir todo o seu dia. Então, essas frustrações, elas acabam acontecendo em grande parte das vezes porque a gente não consegue gerenciar, não consegue organizar a nossa vida e o nosso tempo de maneira adequada. Então, uma sugestão que eu posso já trazer para você de cara.
Ache o momento perfeito para você estudar. Momento perfeito no sentido de que não vai causar prejuízos dentro da sua casa, porque às vezes a sua casa precisa de você. Então, você achou o momento, poxa, eu vou levantar cedo, vou estudar antes dos meus filhos acordar, antes de eu ir trabalhar, eu estudava antes de puxar a escala de 12 horas. Então, eu acordava às 4, até às 7 eu já tinha feito muita coisa. Muita coisa. Então, por isso que eu falo que é tão importante você ajustar os seus horários para que você não se frustre durante os seus estudos, né, para concurso público. Porque quando você consegue ajustar, você cumpriu a sua meta, não vai se frustrar. Você vai ter tempo para sua família, vai ter tempo para seus filhos, para sua esposa, seu esposo. Então, você precisa fazer esse ajuste na sua vida para que você não se frustre dentro dos estudos. Tenho recebido algumas mensagens a respeito disso. Professor, estou frustrado, não consigo cumprir meu cronograma. Tá, e aí? Como é que tu gerenciou o teu cronograma? Como é que tu colocou à disposição das horas? Você colocou 5 horas de estudo por dia e você não tem nem 3. Como é que você vai fazer? Você vai se frustrar. Então tenham metas alcançáveis para que você não se frustre também. Poxa, eu quero estudar 30 horas na semana, ok. Então você teria que estudar 5 dias, 6 horas. Ou 6 horas, 5 dias. E aí? 5 dias, 6 horas. Ou 6 horas, 5 dias. É isso mesmo. Então quando você tem essa meta, quando você não consegue cumprir, você vai se frustrar novamente. Então tenha metas alcançáveis para que você não se frustre nos estudos, beleza? Era só isso que eu queria trazer para vocês com relação à frustração nos estudos. Eu espero poder ter ajudado vocês e eu espero que você possa curtir esse vídeo, encaminhar para o maior número de pessoas se inscrevendo no nosso canal e não esquece de me seguir lá no Instagram, Prof. Vandré Silvano. Então, muitas dicas, muitas novidades temos ainda para vocês aqui no nosso canal e muito em breve nós estaremos falando cada vez mais como que a gente pode ajudar vocês a serem aprovados em concurso público. Deus abençoe, fiquem na paz, até a próxima. Valeu!